Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM e vamos continuar falando da redação do Enem, a redação que você está prestes a fazer e certamente você vai se dar muito bem. Portanto, aproveite nossas dicas e nossos conceitos e pegue aí papel e caneta para você aproveitar tudo que vai acontecer aqui a partir de agora, tá bom? Na aula passada, a gente viu sobre a introdução. Nós vimos a parte estruturante da redação do Enem, chamada introdução. Vimos as partes que compõem a introdução. E você viu que lá na introdução, a gente apenas indica, apenas propõe aquilo que a gente vai falar a seguir no desenvolvimento, que é a nossa aula de hoje. Portanto, fique atento, não perca, porque vai ser muito proveitoso, eu tenho certeza. Pessoal, o desenvolvimento é a parte mais importante da redação do Enem. Por quê? Por que é a parte mais importante? Porque é a maior parte, aproximadamente 18 linhas, dividida aí em 2 parágrafos, que você vai ter para escrever os argumentos. Professor, que argumentos são esses? Os argumentos para defender o seu ponto de vista proposto lá na introdução. Defender a sua tese, tá certo? Então vamos ver o que não pode faltar no seu desenvolvimento. Nós vamos falar do desenvolvimento e vamos dar um exemplo de um desenvolvimento avaliado com nota máxima na redação de 2022, tá certo? O primeiro item que não pode faltar é a estratégia argumentativa. Você precisa de uma estratégia. Essa estratégia, ela está muito ligada à intertextualidade, a questão das citações, direta e indireta, a questão das alusões, histórica, o seu conhecimento de mundo, aquilo que você vai desenvolver para defender o seu argumento. Você precisa de uma estratégia. O seu desenvolvimento também precisa ter argumentos de autoridade, argumentos que sustentem a sua tese. Seja um estudioso de uma área, seja um livro que você leu, algo que você conhece muito bem, que você pode usar como um argumento de autoridade para defender aquilo que você está falando na sua redação, ok? Em terceiro lugar, temos os operadores argumentativos. E aí eu chamo a sua atenção para esse item, porque os operadores, eles vão ligar aquilo que você está falando àquilo que você já falou. Os operadores também indicam qual estratégia você está usando. Se é uma estratégia de exemplificação, se é uma estratégia de comparação, se você está fazendo uma alusão histórica, algo do tipo, você precisa de operadores argumentativos que combinem com aquilo que você vai falar. Certamente você já escreveu uma redação e percebe que tem operadores argumentativos que não cabem em determinadas situações, não é verdade? Em quarto lugar, está o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é a parte mais importante daquele parágrafo. É uma frase declarativa, geralmente no início do parágrafo, que vai ditar como será aquele parágrafo. Ou seja, é algo importantíssimo no desenvolvimento, o tópico frasal, porque as outras orações vão estar, de alguma forma,
ligadas ao tópico frasal. Como você vai utilizar mais de um período, logicamente, né, mais de um período no seu parágrafo de desenvolvimento, você precisa elaborar um tópico frasal declarativo, verdadeiro, algo que você confia, né? Um texto que vai demandar aí algumas linhas, né? Uma oração bem feita, uma oração bem articulada que você preparou lá no seu rascunho. Tá certo? Mais um item do nosso desenvolvimento que não pode faltar é a retomada da tese. Olha, grave aí isso, retomada da tese. Por que é importante a retomada? Porque o seu texto ele tem que estar coeso, ele tem que estar ligado àquilo que você já falou. Então você não pode deixar a tese e nem o tema de lado, tá certo? Então, não esqueça de retomar a tese. Em sexto lugar, nós temos aí o fechamento. É o último item, né, para a gente partir para o exemplo na prática, para você praticar daqui a pouquinho com esses elementos aí do desenvolvimento. O fechamento é aquela frase que você vai escrever fechando o seu parágrafo de desenvolvimento. Vale lembrar que a redação do Enem ela é composta por 4 parágrafos. Não existe nenhuma lei, em nenhum lugar dizendo que tem que ser com 4 parágrafos e nem quantas linhas tem o parágrafo. Mas nós temos a quantidade de linhas da redação inteira, que são 30 linhas. Então, nós temos aí, dividido por 4, em média, uma redação com 28 linhas, nós temos em média 7 linhas para cada parágrafo. Então, como o desenvolvimento é a parte mais importante, a gente deixa aí 9 linhas para cada parágrafo, para que a redação fique organizada, né? Com relação à introdução, não é bom escrever uma introdução com mais de 7 linhas. Você pode me perguntar, por quê, professor? Porque um texto com 8 linhas, ele já é considerado um texto inteiro para avaliação do Enem. Então, você não pode escrever uma introdução que seja um texto inteiro. Ou seja, se você escrever uma introdução com 8 linhas, você corre um grande risco de desenvolver alguma coisa. E a introdução não é desenvolvimento. Desenvolvimento é essa parte que estamos falando hoje. A parte composta por 2 parágrafos que é fundamental para que a sua redação fique dentro do tipo textual pedido no Enem, que é dissertativo argumentativo. Nós vamos agora para um parágrafo de desenvolvimento que foi avaliado com nota máxima no Enem 2022. Ou seja, esse parágrafo ele faz parte de uma redação que tirou nota 1000. Né? Na aula passada eu falei da introdução dessa redação e agora eu vou falar de um parágrafo do desenvolvimento dela. Tá certo? Bem, logo após a introdução, ela começou o segundo parágrafo da redação, que é o primeiro de desenvolvimento, com esses termos. Sob esse viés, é válido destacar a fundamentalidade dos povos tradicionais como detentores de pluralidade histórica e cultural que proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. E aí, você está vendo que eu marquei aí, né, selecionei umas cores para você ver onde estão os itens que nós estamos estudando hoje, ok? Primeiro, eu marquei os elementos de coesão, os operadores argumentativos, aqueles itens que vão ligar aquilo que já foi dito. Olha, ela falou sob esse viés. Esse é o quê? É um pronome que está dizendo de algo que já foi dito. Então, ela vai falar, logicamente, da tese dela. E essa parte em azul é o tópico frasal. Lembra do tópico frasal que eu falei, que é importantíssimo? É aquela frase declarativa que você lê e diz, realmente, isso é algo verdadeiro.
né? Isso é verdade, não tem como contestar, porque é bem elaborado. Mas não basta ter apenas o tópico frasal, é preciso ter a retomada da tese. Se você acompanhou a aula anterior da introdução, você viu que a tese dela foi voltada para o saber, para os saberes das comunidades, dos povos tradicionais, que é um saber esquecido pelo restante do país, esquecido pelas outras populações que compõem a nação brasileira. Então, esse foi o primeiro momento do desenvolvimento dela. É apenas uma oração, veja que não tem nenhum ponto aí de continuidade. Eu peguei a primeira oração dela para mostrar que ela tem tópico frasal, que ela tem elemento de coesão e que ela também retomou a tese com a palavra sabedoria, né? Vamos continuar aqui. Esse é o segundo momento. Eu destaquei aí 2 períodos, né? Ela escreveu, nesse sentido, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, afirma as heranças tradicionais desses grupos como constituintes do patrimônio imaterial brasileiro. Dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade, agricultura familiar e, inclusive, confere a eles uma participação efetiva na economia do país. Nós temos aí marcados o elemento de coesão, que é o operador argumentativo. Nós temos aí o argumento de autoridade. Veja que ela utilizou aí um instituto bem reconhecido, né? Um instituto, quando você vai usar uma autoridade, é bom que você utilize uma autoridade reconhecida, um instituto que seja reconhecido, que acontece aí notícias nos jornais, que as pessoas tenham conhecimento desse instituto, né? Então o argumento dela é muito válido, porque é uma autoridade. E vamos ver qual foi a estratégia argumentativa que ela utilizou. Ela utilizou a estratégia argumentativa por comparação. Quando ela fala dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade. Não tem como contestar essa estratégia argumentativa, porque é muito bem feita, né? Muito bem elaborada. Partindo aí para os finalmente, né? O encerramento aí da redação dela, desse parágrafo de desenvolvimento, ela diz: assim, evidencia-se a extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como para a evolução da coletividade. E aí nós temos, mais uma vez, o elemento de coesão, né, ligando aquilo que ela já falou. Nós temos o fechamento. Lembra do fechamento? Aquilo que vai encerrar o seu parágrafo. Ela encerrou de forma satisfatória. Nós percebemos que a tese dela é apenas voltada para o saber dessas comunidades. É uma tese com um único núcleo. Ela foi muito ousada em fazer isso porque ela tem mais um parágrafo para desenvolver e ela conseguiu utilizar outra estratégia argumentativa e assim conseguir uma nota máxima na redação do Enem. Vale lembrar que nós estamos produzindo, né, ou pelo menos tentando que você crie aí uma redação na sua casa. Nós fizemos ontem a introdução na aula anterior, né? E nós estamos agora fazendo o desenvolvimento. Portanto, pega aí aquele livro lá do Enem que você pegou na sua escola e produza aí um desenvolvimento daquela mesma proposta, né? A proposta número 1 que a gente viu lá no livro do Enem, tá bom? Da coletânea Farias Brito. E por hoje é só. Espero que vocês
tenham gostado, estudem, produzam, criem novos textos, mostrem para os seus professores que certamente vocês vão ter muito sucesso e tirar uma boa nota na redação do Enem. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.